Boa noite, queridos. Meu nome é Thaisa. Eu faço parte da obra da Comunidade Católica Shalom. Sou vocacionada nesse ano de 2020 da comunidade e sirvo no Centro de Formação do setor vigário, no Shopping Via Brasil, na Capela, onde nós ministramos os cursos, onde a gente começou esse curso de Liberdade Interior, mas Deus nos conduziu para novos caminhos. E eu louvo muito a Deus porque se você chegou até aqui, até essa palestra, se você perseverou desde o primeiro dia que nós começamos lá na Capela do Via Brasil, ou se chegou um pouco depois, enfim, mesmo assim eu louvo a Deus pela sua presença, porque se você está assistindo essa palestra, porque se você chegou até aqui, é porque você entendeu que mesmo nesse tempo de pandemia, mesmo nesse tempo de quarentena, Deus tem uma graça que Ele quer realizar, uma obra que Ele quer gerar no seu coração e que não podia esperar. Não podia ser depois da quarentena, precisava ser agora. Que esse é o tempo propício. E bendito seja Deus, porque o seu coração foi dócil a esse chamado do Senhor, para esse projeto de liberdade, esse processo de autoconhecimento, de ordenar para o amor e de liberdade interior. E bendito seja Deus que você está aqui conosco. Nesse trilhar, do curso do Liberdade Interior, acompanhando o livro, a gente já falou sobre algumas temáticas que são importantes nesse processo de autoconhecimento, de liberdade interior. Nós falamos sobre, muito bem, nas outras palestras, nas outras noites, sobre a aceitação de si, sobre a aceitação do sofrimento, tocamos na questão do perdão. E hoje, Deus quer nos apresentar mais uma via que, na verdade, o próprio livro vem dizer que é uma das vias fundamentais, uma das condições necessárias para viver esse processo de liberdade interior, que é o viver o presente, a capacidade de viver o presente. O que isso quer dizer? O autor do livro vem nos falar que uma das condições necessárias para a liberdade interior é a capacidade de viver o presente. Ou seja, é a capacidade de se instalar na realidade, de abraçar as condições reais da nossa vida real, do nosso dia a dia, e entender que nessas realidades, nessa condição atual, essa condição atual vai ser matéria-prima para a construção de uma obra de felicidade. E compreender isso faz parte da liberdade interior. Como assim? Às vezes a gente acha que a liberdade interior tem muito a ver com coisas que nós precisamos, por exemplo, resolver apenas com o nosso passado, Perdões que a gente não conseguiu dar ou não conseguiu receber, situações mal resolvidas, feridas que causamos ou que nos causaram, culpas que carregamos. E é claro que o passado, ele toca na nossa história, o passado faz parte do nosso ser, da construção da nossa história, mas o Senhor hoje vem nos mostrar que a liberdade, ela tem muito mais a ver com a forma com a qual nós vivemos o presente do que a forma com a qual nós vivemos o nosso passado. A liberdade tem muito mais a ver com aquilo que nós podemos fazer hoje no presente do que as sombras do nosso passado. E é óbvio que o nosso passado, ele toca a nossa história, o nosso passado é a construção da nossa identidade, tem a ver com a construção da nossa identidade, mas a liberdade interior tem muito mais a ver com o nosso presente, com aquilo que nós podemos fazer hoje, do que aquilo que nós fomos, ou aquilo que fizeram conosco, ou nós fizemos no passado. Santa Teresinha, do Menino Jesus, ela tem uma frase muito conhecida que ela vem dizer que para amar a Deus, nós só temos hoje. E parafraseando Santa Teresinha, e uma das mensagens até que o nosso livro vem nos dizer, é que para sermos livres em Deus, nós só temos hoje, porque o passado nós não temos mais, já se foi, não possuímos o dia de ontem, e o futuro não sabemos se teremos. Então, a oportunidade que nós temos de buscarmos a liberdade, sermos verdadeiramente livres, é no presente. E rezando e pensando em como seria essa palestra de hoje, o que Deus queria falar conosco quando falasse sobre a aceitação do presente, Deus me deu como se fossem 3 atos de liberdade, e vai ser nesses 3 atos de liberdade que a gente vai
mergulhar, que a gente vai se aprofundar nessa noite para poder entender como a aceitação do presente, como a aceitação da realidade é tão importante nesse processo de liberdade interior. E o primeiro ato de liberdade, no momento presente, que nós precisamos viver para esse processo interior ser concreto, é o ato de entender que as circunstâncias da minha vida, as circunstâncias ao meu redor, elas não são empecilhos, mas na verdade elas são meios para a minha santificação e para a minha felicidade. Como assim, Thaisa? Muitas vezes a gente acha que as circunstâncias da nossa vida, né, as nossas limitações, as nossas situações, muitas vezes são obstáculos. Mas, na verdade, Deus hoje quer nos mostrar que aquilo que nós chamamos de obstáculo pode ser, na verdade, via de santificação. E aceitar isso é libertador. Quem vem nos explicar isso muito bem é São José de Maria Escrivá. São José de Maria Escrivá, fundador da Opus Dei, ele fala que nós temos muito a mística que ele chama de mística do Oxalá, mística do quem me dera. O que seria a mística do quem me dera? Que nós temos a mania de falar, quem me dera se eu fosse mais jovem, quem me dera se eu ainda fosse solteiro, eu faria tudo diferente. Quem me dera se eu não tivesse tal doença, quem me dera se eu não tivesse tal limitação, quem me dera se eu soubesse antes o que eu sei hoje, quem me dera se eu tivesse melhores condições financeiras, se eu tivesse mais tempo. A gente sempre coloca o quem me dera. A gente sempre projeta que seria melhor, que a gente conseguiria fazer mais, que nós seríamos mais santos e mais felizes se nós vivêssemos em uma outra realidade. Quando, na verdade, tudo que nós precisamos para ser santos e tudo que nós precisamos para ser felizes, Deus nos dá. Pensa na tua circunstância de hoje, a forma como a sua vida está hoje, com as suas limitações, enfermidades, com as coisas que você precisa suportar, suas batalhas interiores, suas batalhas exteriores, sua rotina. Olhe para o lado, olhe ao seu redor. Tudo que está ao seu redor, tudo que está dentro de você hoje, concorre e faz parte do plano de salvação que Deus tem para te salvar, para te fazer santo e mais, para te fazer feliz. Deus não quer te fazer santo e feliz apesar das coisas que você vive. Não. Deus quer te fazer santo e quer te fazer feliz por meio das coisas que hoje você vive. E muitas vezes São José Maria de Escrivá vem falar isso, que a gente fica preso no quem me dera e perde a oportunidade de pegar as circunstâncias concretas de nossa vida e fazer delas o meio para a nossa salvação, quando justamente é isso. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo aquilo que está na nossa vida concorre para a nossa salvação. É que muitas vezes a gente lança sobre essas coisas um olhar de empecilho, um olhar de obstáculo, quando na verdade aquilo que é empecilho e obstáculo é uma via, um meio para que nós sejamos salvos e mais para que nós sejamos felizes. E virar essa chave, olhar isso de outra forma, é libertador. É um primeiro ato de liberdade que nós estamos apresentando aqui hoje. É olhar para o meu momento presente, com as circunstâncias em que ele se encontra e ver que eu não vou ser feliz apesar daquelas circunstâncias, mas pelo contrário, eu posso e vou ser feliz por meio daquelas circunstâncias. Existe uma frase de uma filósofa Ortega que eu gosto muito e que me diz muito, que fala, eu sou eu e as minhas circunstâncias. Se eu não salvo a elas, eu não salvo a mim. Eu amo essa frase porque ela me ensina todos os dias. E olha o tamanho da profundidade dessa frase. Eu sou eu e as minhas circunstâncias. Se eu não salvo a elas, eu não salvo a mim. Ou seja, eu não posso viver um projeto de salvação, um projeto de felicidade
me excluindo ou excluindo as circunstâncias que estão ao meu redor. Muitas vezes a gente acha que, e isso é apresentado nos filmes, na TV, essa ideia de liberdade que o mundo passa, que ser livre é o quê? Se libertar daquilo que hoje te aprisiona, daquilo que hoje daquilo que são suas responsabilidades. O que é ser livre? É deixar aquilo que hoje me prende, aquilo que são de minhas responsabilidades, que me causam fardo, que me causam cansaço, e aí eu saio das minhas circunstâncias e vou ser livre. Eu saio da minha realidade e vou ser livre. Quando, na verdade, liberdade tem muito mais a ver, à luz do cristianismo, liberdade tem muito mais a ver com ficar e assumir as suas responsabilidades e ressignificar as suas circunstâncias do que ir. À luz do cristianismo, liberdade tem muito mais a ver com ficar, permanecer, acolher e ressignificar do que ir. E essa frase vem me dizer isso, né? Vem nos dizer isso. Eu sou eu e as minhas circunstâncias. Se eu não salvo elas, ou seja, se eu não ressignifico, se eu não uso as minhas circunstâncias para a minha felicidade, eu não salvo a mim. Não tem como eu me livrar das minhas responsabilidades, excluir as minhas circunstâncias e querer viver uma vida que não é a minha. Querer viver uma vida que não é aquela que me é apresentada no momento presente, né? E é bem isso. A minha limitação de hoje, a minha doença de hoje, as pessoas que Deus me confia hoje, muitas vezes, que pode ser uma realidade desafiante, as minhas lutas de hoje, enfim, aquilo que me é apresentado na minha vida, no meu presente, no momento presente de hoje, é isso. Esses são os meios que hoje Deus me dá para ser santa, para ser feliz. E reconhecer isso é um ato de liberdade. Parar de querer fugir das minhas circunstâncias, fugir das minhas responsabilidades, fugir das minhas limitações, mas pelo contrário, acolhê-las e reconhecer que elas são meios de felicidade, meios de santificação e não obstáculos. Isso é um ato de liberdade. Entender e acreditar que tudo que eu preciso para ser santo e tudo que eu preciso para ser feliz, Deus me dá hoje, no momento presente. Ele não me deu e eu perdi, ou Ele vai me dar amanhã, não. Tudo que eu preciso para ser santa, tudo que eu preciso para ser feliz, Deus me dá hoje, no momento presente. Eu não vou ser feliz, eu não vou ser santa, apesar das minhas circunstâncias, apesar das minhas limitações, apesar das situações que eu vivo hoje. Não, pelo contrário, eu vou ser santa e eu vou ser feliz por meio delas, por meio desses canais, por meio dessa matéria-prima, né? Eu gosto de dizer que aquilo que nós vivemos hoje, as nossas circunstâncias, vão ser matéria-prima para uma obra de felicidade que Deus já está começando a construir em nós. As nossas circunstâncias de hoje são matéria-prima, é a grande matéria-prima, pode ser talvez uma matéria bruta ainda, que a gente ainda não consiga ver, mas Deus já utiliza daquilo para fazer uma obra nova de felicidade. Então esse é o primeiro ato de liberdade, reconhecer que as circunstâncias do meu momento presente são os meios que Deus forjou, que Deus permitiu para que eu possa ser santa e feliz. O segundo ato de liberdade é entender que a leveza da liberdade passa pelo despojar, pelo deixar para trás o peso das culpas e ressentimentos do passado e das expectativas e preocupações exageradas com o futuro. Ou seja, a leveza da liberdade está em você deixar esse peso do ressentimento, das culpas do passado e das expectativas e preocupações exageradas com o futuro. Como assim, Thaisa? Muitas vezes nós não colocamos o passado, né, o nosso passado e as nossas projeções do futuro nos lugares adequados. O passado, o livro vem até nos dizer, né, o autor vem nos dizer que a única coisa, o único ato de liberdade que a gente pode ter em relação ao nosso passado, isso é muito sábio, é aceitá-lo. Porque o passado, obviamente, como a gente já disse até aqui no começo, ele faz parte da nossa história,
ele construiu, né, a nossa história, é parte daquilo que somos hoje, mas é uma coisa que a gente precisa entender. Ele não nos define. O passado, ele é parte do que somos, porque ele é parte da nossa história, mas ele não nos define. E não define necessariamente os rumos que que a nossa vida vai tomar para sempre. O passado, ele deve ser acolhido. O passado, ele ele precisa ser aceito, né, como o próprio autor diz, o único caso de liberdade que podemos ter em relação ao nosso passado é aceitá-lo. Então ele precisa ser acolhido, ele precisa ser aceito, mas ele não pode ter a última palavra sobre quem nós somos. Uma vez eu li uma frase que me marcou muito. Eu nem lembro o autor, mas ela dizia assim: não te deixes tornar por aquilo que te feriu. Não se torne aquilo que te feriu, não se torne a sua ferida. E muitas vezes, se nós não ordenarmos e não colocarmos o passado no lugar dele, nós nos tornamos aquilo que nos feriu. Nós nos tornamos aquilo que um dia fizeram conosco, nós nos tornamos a sombra daquilo que um dia fizemos com o outro e nós não nos perdoamos, nos tornamos a nossa falta de perdão, nos tornamos aquilo que queríamos ter feito e não fizemos, nós nos tornamos a sombra de algo que foi feito e que aconteceu no passado, né? Quando, na verdade, isso não pode nos definir. E quantas vezes nós nos pegamos pensando, né? Poxa, eu poderia ter feito isso. Poxa, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu não teria feito aquilo. E acabamos nos mergulhando, nos introduzindo numa teia sem fim de memórias passadas, de coisas passadas. E não conseguimos viver a beleza do momento presente, a leveza do momento presente e entender que o hoje é graça, é dom de Deus, é nova oportunidade. E da mesma forma como muitas vezes entramos nessa teia que nos prende do passado, nós podemos também viver o mesmo erro com o futuro. Muitas vezes somos aqueles ansiosos que não conseguem viver o dia de amanhã sem querer planejar milimetricamente o que fazer. Muitas vezes por falta de confiança em Deus, muitas vezes por nossa personalidade controladora, e isso eu posso falar porque é uma luta que eu vivo. Muitas vezes eu sou controladora demais, muitas vezes eu quero ter domínio de tudo que pode acontecer no dia de amanhã, de tudo que pode acontecer no meu futuro, de tudo que pode acontecer nos meus projetos para frente. E aí eu quero organizar tudo muito bem organizado, crio uma ansiedade, uma vontade de controle no meu coração e esqueço de deixar Deus ser Deus. E esqueço da dimensão paterna de Deus que cuida, que provê. Ou muitas vezes nós nos apressamos em projetar, em planejar um futuro porque estamos insatisfeitos com o nosso presente e queremos fugir da nossa realidade presente, querendo já nos lançar para o futuro. Como assim, Thaisa? Nós queremos tanto, estamos tão insatisfeitos com o nosso momento presente que queremos nos lançar para o futuro como fuga do momento presente. Eu quero logo que os dias passem, eu quero logo que essa fase que eu vivo passa, porque eu quero já alcançar a meta, quero já viver aquilo que eu almejo, né? Quando, na verdade, esse sentimento de eu quero logo que isso passe, eu quero logo que o futuro chegue, aquilo que eu almejo, aquilo que eu planejo, quando essa ansiedade ela se sobrepõe à vivência do momento presente, é um risco, porque a cada dia, basta a sua preocupação, como a palavra diz, e mais do que isso, a cada dia há uma beleza escondida. A vontade de Deus, às vezes a gente tem essa percepção errada, como se esse termo, a vontade de Deus, fosse algo que sempre projetasse para o futuro, né? Vocação, vontade de Deus, algo que projeta, que nos lança para o futuro. Mas no presente mora a vontade de Deus. Por exemplo, eu sou vocacionada da comunidade. Seria um erro se o tempo todo eu pensasse e me preocupasse apenas com aquelas coisas que eu vou viver se um dia eu for aceita na comunidade, se um dia eu me consagrar na comunidade, as lutas que eu vou viver
quando eu tiver sei lá quantos anos de consagrada, né? As renúncias que eu vou ter que fazer daqui a sei lá quantos anos, quando eu entrar já no discipulado. Não faz sentido eu projetar preocupações de coisas que eu vou viver no futuro, quando a maior vontade de Deus é que eu viva bem aquilo que Ele me apresenta no presente. O futuro, isso pode até parecer clichê, né? O futuro ele é construído pelas ações do presente, mas essa é a realidade, né? A futura esposa é a atual namorada de hoje, o futuro consagrado é o vocacionado de hoje, né? O futuro profissional, né, é o estudante de hoje. Pode parecer meio clichê, mas essa é uma realidade que muitas vezes nós nos esquecemos, nos projetamos tanto para o futuro e esquecemos que há uma beleza, há uma vontade, há uma urgência em se viver o presente. Então, o passado não pode condenar, não pode pesar ao ponto da gente não acreditar que o presente seja uma nova oportunidade, e a ansiedade, né, com o futuro não pode impedir que a gente viva plenamente e descubra a beleza escondida que existe em viver cada dia o seu cuidado. Existe uma frase de Santo Inácio, e isso é muito importante, porque muitas vezes a gente pensa que confiar, né, o maior ato de liberdade é a confiança em Deus, isso é um fato. O maior ato de liberdade é você entender que a última palavra é de Deus, e isso te tira as ansiedades e as expectativas exacerbadas do coração em relação ao futuro. Então esse é o primeiro ponto, né? O maior ato de liberdade é confiar em Deus. Mas a gente também não pode cair naquele erro de... É aquela história, né? Como é que eu vou arranjar emprego se eu não mando currículo? De não fazer a nossa parte. Eu confio agora totalmente em Deus, então agora ele que lute, né? Mas não, existe uma parte que ela é humana e que precisa ser feita por nós. E quando eu digo que o maior ato de liberdade é confiar-se em Deus, como Santa Teresinha dizia, né? Se confiar nos braços de Deus como uma criança se confia aos braços do Pai, sem medo nenhum e com total confiança, não é deixar de fazer a nossa parte. E existe uma frase de Santo Inácio que todas as vezes que eu estou saindo do prumo em relação às minhas expectativas ao futuro e a gente acaba acelerando um pouco e querendo controlar tudo, eu lembro de uma frase de Santo Inácio de Loyola que fala: trabalhe, faça, haja como se tudo dependesse de você, mas confie sabendo que no fim tudo depende de Deus. E é exatamente isso. As nossas projeções para o futuro devem ser assim. A gente instalado na nossa realidade, no nosso presente, agindo e fazendo aquilo que deve ser feito, mas confiando e deixando o coração em paz, sabendo que no fim a última palavra é de Deus. Sabendo que o lugar do nosso passado deve ser a misericórdia de Deus, e o lugar do nosso futuro deve ser a providência de Deus. E aí eu já cito um outro santo. Vocês devem pensar, meu Deus, essa menina, ela não traz nada de novo, só cita santo, né? Mas é verdade, a gente cita os santos. O Paulo citou muitos santos, né, nas palestras anteriores. E aqui eu também gosto de trazer frases dos santos, porque eles percorreram esse caminho de felicidade, esse caminho de liberdade. Então aquilo que eles falam é rota segura. É rota segura para a vontade de Deus. E citando mais um santo, dessa vez São Padre Pio de Pietrelcina, ele falava isso. Ele tinha uma oração que ele falava: Senhor, o meu passado, a tua misericórdia, o meu presente, ao teu amor, e o meu futuro, a tua providência. Essa deve ser a nossa oração, essa deve ser a nossa certeza. Esses são os lugares que o nosso passado, o nosso futuro devem ter em nossas vidas. O nosso passado entregue a misericórdia de Deus. O nosso futuro entregue a providência. E o nosso presente submetido ao amor de Deus. E aí a gente já entra no nosso terceiro ato de liberdade. Mas antes, recapitulando o primeiro e o segundo, o primeiro ato de liberdade que Deus nos pede hoje é abraçar as nossas circunstâncias, abraçar o nosso presente sabendo que nós não seremos felizes apesar deles, mas por meio deles. Abraçar a certeza que as nossas circunstâncias de hoje não são os obstáculos, mas os meios mas são meios para a nossa salvação e felicidade. Esse é o primeiro ato de liberdade. O nosso segundo ato de liberdade
É colocar o passado e o futuro no lugar a que eles pertencem. Ou seja, tirar todo o peso de ressentimento e culpa do passado e toda preocupação exagerada com o futuro, entregando o passado à misericórdia de Deus e o futuro à providência de Deus. E o nosso terceiro ato de liberdade vai ser viver apaixonadamente o presente. Nós dissemos que o nosso presente deve estar submetido ao amor de Deus. E uma vez experimentando esse amor, e uma vez submetidos a esse amor, não há outra forma de viver o momento presente, a não ser de forma inteiramente e completamente apaixonada. Existe uma canção que fala que a nossa liberdade está nos braços abertos de Cristo na cruz. E toda vez que eu escuto essa canção, eu penso como a nossa noção de liberdade é equivocada, né? Porque Cristo estava preso na cruz, seus pés estavam presos, seus braços estavam presos, até a sua respiração ficou presa porque ele não conseguia respirar direito no alto do Calvário, preso no madeiro. Cristo estava fisicamente preso, mas a gente pode dizer que a nossa liberdade está nos braços abertos de Cristo na cruz. Cristo nunca foi tão livre como naquele momento. E a nossa liberdade está num homem, um Deus feito um homem preso na cruz. Como a nossa noção de liberdade é limitada. E por que a nossa liberdade são os braços de Cristo na cruz? Porque ali é o maior ato de amor. E a liberdade, como já foi dita em outras, com certeza já foi dita em outras palestras anteriores a essa, a liberdade ela é proporcional ao amor. A vida toda, eu acho que a gente cresce ouvindo isso, né? Que não existe amor sem liberdade. Se você ama, você deixa livre. Isso não é novidade para nós, né? A gente já ouviu isso em diversos lugares, né? Inclusive os meios seculares, né? Quem ama deixa livre. O amor pressupõe a liberdade e não deixa de ser verdade isso não. Mas a reciprocidade dessa frase é concreta e verdadeira e talvez isso nunca tenhamos escutado. É verdade que o amor pressupõe a liberdade, mas é muito mais verdade também que a liberdade pressupõe o amor. Não existe experiência de liberdade verdadeira sem uma experiência de amor profundo. Não existe você entrar na dinâmica da liberdade, você entrar no processo de liberdade interior, sem entrar num processo de alargar o seu coração para amar. Não existe você entrar num processo de liberdade e você não entrar num processo de amar a sua vida, amar as pessoas que Deus te deu, amar as circunstâncias, aí mais uma vez, as circunstâncias, amar as circunstâncias que Deus te deu. E de forma muito providencial, como já foi dito lá no começo do curso, o Liberdade Interior faz parte do que nós chamamos de caminho Ordo Amores na comunidade Shalom, que é o caminho que ordena todas as coisas para o amor. Ordenar o seu passado é ter um olhar para o seu passado com um olhar amoroso e ver amor onde antes talvez se visse dor, olhar para o seu presente e ordená-lo para o amor, olhar para o seu futuro e ordená-lo para o amor. O Liberdade Interior é um curso que faz parte do caminho Ordo Amores, porque justamente o caminho da liberdade se faz com o caminho do amor. Não existe caminho de liberdade sem alargar o seu coração para amar as pessoas, as circunstâncias, a atual fase da sua vida, amar a si, amar a sua vida, amar apaixonadamente a sua vida. E não é um amar apenas suportar, é um amar verdadeiro, um amar que entende que a vida é dom, que a vida é presente, que o momento presente é o tempo da graça de Deus, que não é no passado nem no futuro, mas que o tempo da graça é hoje, por isso eu amo o meu presente, eu amo a minha realidade, e que esse amor é consequência do amor de Deus, e que a nossa liberdade, a gente vai percebendo que nós somos mais livres, com certeza, quando nós temos mais capacidade de perdoar, com certeza. Nós vamos percebendo que nós somos mais livres à medida que a gente vai percebendo que a gente tem capacidade de suportar os erros dos outros, com certeza.
faz parte do processo de liberdade. Vamos percebendo que somos mais livres à medida que reclamamos menos das nossas circunstâncias e aceitamos mais, com certeza. Vamos percebendo que somos mais livres quando vamos vivendo um processo de autoconhecimento, de amadurecimento. Sim, tem tudo a ver, maturidade e liberdade interior. Mas o maior indicador, digamos assim, de que o nosso processo de liberdade interior é concreto, de que o nosso processo de liberdade interior realmente está acontecendo, é a proporcionalidade do amor. Você vai entendendo e percebendo que você está cada vez mais livre quando você está cada vez mais desenvolvendo a capacidade de amar. Você vai percebendo que o seu coração está mais livre à medida que ele vai se alargando para amar as pessoas que Deus te dá, as pessoas que Deus te confia, as pessoas que estão ao seu lado, as circunstâncias que Deus permite que hoje estejam na sua vida. Amar o seu, como eu já falei, né? O seu momento presente, a sua realidade, amar a sua vida e viver a sua vida de forma apaixonada. Esse é um dos maiores atos de liberdade. Mais uma vez vou citar um santo, Santa Teresinha do Menino Jesus, dizia, né? Eu vivo de amor. E que nós tenhamos essa graça, porque eu vivo em liberdade é poder dizer com Santa Teresinha, eu vivo de amor. Porque o amor é o maior ato de liberdade que alguém pode ter. Amar profundamente, genuinamente, é um dos maiores atos de liberdade que alguém pode ter. Então, se você quer saber se você está firme no seu processo de liberdade interior, se você quer saber se o seu processo de liberdade interior realmente está andando, se não está estagnado, você perceba a sua capacidade de amar, perceba a sua capacidade de alargar o teu coração para o amor. Existe uma proporcionalidade direta. Quanto mais se ama, mais livre se é. Quanto mais se ama, mais livre se é. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos nesta hora. Nossa palestra hoje foi breve, mas tenho certeza que Deus ainda quer concretizar, Deus quer ainda selar este momento, para que nada do que Ele tem para falar a nós seja perdido. Que esses 3 atos de liberdade não só sejam tópicos de uma palestra que foi ouvida num curso, mas que esses 3 atos de liberdade sejam propostas, que nós possamos receber esses 3 atos de liberdade como verdadeiras propostas de Deus nesta noite. O primeiro ato de aceitar a nossa realidade e transformar os nossos obstáculos como meio. O segundo ato de liberdade, de confiar o nosso passado à misericórdia de Deus, o nosso futuro à providência. E o terceiro ato, de alargar o nosso coração para viver a nossa vida de forma apaixonada, viver de amor, viver o nosso presente, inundados pelo amor de Deus e preparados para, uma vez inundados, transbordarmos esse amor. Que as pessoas reconheçam em nós a verdadeira liberdade ao olhar para nós, olhar para a nossa capacidade de amar. Que nós possamos olhar para a nossa história e que, como esse caminho do Amores propõe, nós possamos levar uma ótica de amor sobre todos os episódios de nossa vida, em especial aqueles que nós vivemos hoje, o nosso presente. Que o nosso presente não seja marcado pelos pesos do passado e que ele não seja negligenciado por causa das preocupações com o futuro. Que a nossa vida não seja uma vida de fuga da realidade, que nós não tenhamos a falsa ideia de que liberdade é fuga das nossas responsabilidades, fuga das nossas limitações, fuga das nossas circunstâncias presentes. Senhor, dai-nos a graça de entender que
A nossa liberdade é permanecer, aceitar, abraçar, ressignificar, nos instalar na nossa realidade e vivê-la com uma nova ótica. Senhor, ajuda-nos a olhar para aquilo que nós vemos como desfavoráveis e convence-nos, Senhor, de que aquilo que pode parecer desfavorável, na verdade, é favorável. É a forma, Senhor, que Tu achou para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ser santos. Meu querido, meu irmão, minha irmã, eu te convido a lembrar daquilo, fazer memória daquilo que você possa achar que é dificuldade, daquilo que você possa achar que é limitação, aquilo que você possa dar como nome empecilho, obstáculo, algo que você tem tido que suportar, alguma situação na sua vida, talvez até alguma pessoa que na sua concepção te tira do estado de graça, alguma pessoa que hoje você vê que pode te tirar do eixo, mas hoje vem te revelar que essa situação, essa pessoa, essa limitação, até mesmo essa enfermidade é via, é meio de santificação. E hoje Deus te convida a um ato de liberdade interior, de olhar para isso não mais como obstáculo, mas olhar para isso e poder identificar que isso é um meio de salvação, de purificação. Deus te purifica por meio dessa provação. Deus te faz mais forte. Deus te faz superar, a ser mais santa. Te faz ser mais forte, ser mais santa. E assim te faz ser mais feliz. Mesmo que humanamente não se compreenda, Deus te dá uma nova ótica de percepção. Deus te convida também a olhar para o seu passado e a não mais carregar fardos. Te convida hoje a colocar o teu passado no lugar certo, a ser acolhido, a ser aceito, mas a te fazer entender que ele não te define e te liberta de toda preocupação exacerbada e ansiedade em relação ao seu futuro, te fazendo crer novamente na providência, te fazendo crer novamente na bondade infinita, na paternidade dele, de um pai que provê e que nada deixa faltar. Deus te convida novamente a ser introduzido no mistério da confiança, onde você confia e que não precisa se agitar, o seu coração já não precisa mais calcular milimetricamente, o teu coração não precisa mais se agitar, não precisa mais ficar ansioso, porque a bondade de Deus provê, a bondade de Deus cuida. E Deus hoje te devolve essa segurança de que o teu futuro pertence a Ele, de que te cabe a sua parte humana, mas que a resposta final é dele e que teu futuro pertence a ele e te faz livre para viver de forma apaixonada, totalmente apaixonada. Que você leve uma vida apaixonada, amando as suas circunstâncias, amando a sua realidade, amando os seus, as pessoas que ele te confiou, amando os seus projetos, seu trabalho, seus estudos, sua casa, sua família, seu ministério, sua vocação, seu serviço na paróquia. Deus te reinflama novamente em amor, um amor pelo momento presente, não só amor aos projetos do futuro, apego ao passado, mas amor ao momento presente, na certeza de que o hoje é belo, de que o hoje é importante. Deus te convida a esse ato de liberdade, de olhar para o hoje e amar intensamente a vida que você tem hoje, amar de forma apaixonada a vida que você tem hoje, as lutas que você tem hoje, mas também as graças. Deus te convida a olhar para as graças e você olhar de forma apaixonada. Não há liberdade maior do que a capacidade de amar, mesmo em meio às dificuldades. Não há liberdade maior do que a capacidade de alargar o coração e amar. É essa graça que Deus quer te derramar hoje. Que você, meu irmão, minha irmã, possa acolher esses 3 atos de liberdade e possa viver intensamente como proposta de Deus, meditando no seu dia a dia,
confiando que é uma proposta de Deus, não é uma proposta do curso, não é uma proposta da comunidade Shalom, mas é uma proposta do coração de Deus, para que esse processo seja interior e seja verdadeiro. Que a liberdade seja, essa liberdade que a gente tanto fala nesse curso, seja fruto do amor, seja fruto do coração de Deus, de uma batalha interna vencida pelo amor de Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nós possamos verdadeiramente viver essas propostas de atos de liberdade e acreditar que a liberdade interior é um processo que Deus quer, é um projeto de vida que Deus quer para nós e que é fundamental que nós vivamos no momento presente. Não é para amanhã, é para hoje. E para sermos livres em Deus, parafraseando Santa Teresinha, nós só temos hoje. Shalom.